Capítulo 6. Um sonho de morte. Sonhei que em um lugar desconhecido alguém morria, sem que tivesse por perto uma mão amiga. E sobre sua face pregaram uma placa: os camponeses daquela terra. E o deixaram as estrelas indiferentes acima, até que eu esculpisse estas palavras: era mais bonita que teu primeiro amor. Mas agora, sob esta placa, descansa. W.B. Yeats. Uma vez vi um documentário em um programa noturno sobre uma mulher que havia acordado em sua própria casa em uma manhã e não tinha ideia de como fora parar ali. Ela não conhecia seus filhos nem seu marido. Não conhecia seu passado nem seu presente. Caminhou pelos corredores e cômodos da casa, olhando as fotos de seus entes queridos e de sua vida e encarando o seu rosto desconhecido no espelho. E decidiu fingir. Por anos não deixou transparecer que não conseguia se lembrar de nada antes daquele dia. Sua família nunca soube de seu segredo, até que, anos mais tarde, ela confessou aos prantos. Os médicos acreditavam que ela teve uma espécie de aneurisma, algum problema de saúde que afetou sua memória, sem deixar outras sequelas. Assistia ao programa com grande ceticismo, duvidando não de que ela tivesse esquecido tudo, mas de que houvesse sido capaz de fazer uma encenação sem que sua família percebesse que algo estava terrivelmente errado. Por 3 dias fiquei deitada em desconforto e negação, dormindo quando podia e olhando para as paredes floridas quando não podia. Eu ouvia a casa e implorava para que confiasse em mim, revelasse os segredos que eu não sabia e confessasse os detalhes que deveria saber. Os pedaços que se espalharam como pedaços de papel ao vento, impossíveis de capturar. Com toda a inocente ambivalência de uma criança, não pensei em perguntar a Eowyn sobre sua vida de antes. Enquanto crescia, estava imersa no mundo que ele construiu para mim, um mundo repleto de acessórios da infância. Eu era o centro de seu universo. Nunca havia pensado sobre sua vida antes, quando ele existia separado de mim, sem mim. Mas ele teve uma vida antes. E pude perceber agora que eu sabia muito pouco sobre essa vida. Houve momentos em que chorei de medo, puxando os cobertores sobre o rosto para me esconder, tremendo. Cobertores que não deveriam existir ou que realmente não existiam. E essas pessoas, Thomas, Bridget e Eowyn, não existiam, não mais. No entanto, aqui estavam, tão vivas quanto eu, de carne, osso e sentimentos, vivendo dias que haviam passado. E então as lágrimas corriam novamente. Eu estava parcialmente convencida de que estava morta, de que havia morrido no lago e ido para um estranho céu, onde Eowyn existia como criança novamente. No fim das contas, foi esse o pensamento que brilhou e cresceu, uma faísca que se tornou chama, me aquecendo e acalmando o círculo enlouquecido dos meus pensamentos. Eowyn estava aqui neste lugar, no meu mundo, e ele havia partido. Aqui estamos juntos de novo, assim como ele havia prometido. Eowyn me fez querer ficar, ao menos por um tempo. Thomas me examinava com frequência, trocando as bandagens e verificando se o ferimento tinha infeccionado.
Você vai ficar bem, Anne. Com dor, mas bem. Não houve graves consequências. Onde está Ewen? Perguntei. O menino não tinha vindo me ver desde aquela primeira noite. Bridget foi para a casa de sua irmã em Kiltclogger por uns dias. Kiltclogger? Repeti, tentando lembrar onde já tinha ouvido esse nome. Sean Mac de Armada nasceu em Kiltclogger, eu disse, puxando o fato dos recônditos da minha mente. Sim, nasceu. A mãe dele, Mary, era uma McMorrow. Ela e Bridget são irmãs. Declan e Sean eram primos? Concluí maravilhada. Eles eram, Anne. Você sabe disso. Eu só conseguia balançar a cabeça em uma negação incrédula. Por que Ewen havia escondido tanto de sua história de mim? Um laço familiar tão importante ele nunca me contou. Bridget McMorrow Gallagher. Fechei os olhos e tentei limpar a mente. Mas não antes que um pouco de honestidade escapasse de meus lábios. Bridget quer afastar Ewen de mim, sussurrei. Sim, respondeu Thomas sem remorso. Você pode culpá-la? Não. Eu entendia Bridget perfeitamente. Também não confiaria em mim, mas eu não tinha culpa dos pecados de Anne, sejam lá quais fossem. Eu queria tomar banho, seria possível? Eu precisava de um banho desesperadamente. Passei a mão em meu cabelo que estava lambido e murcho nas minhas costas. Não, ainda não. Você precisa deixar o ferimento secar. Será que eu poderia me limpar um pouco ao menos com um pano? Escovar os dentes, talvez lavar o cabelo? Seus olhos pararam por um momento no emaranhado do meu cabelo e rapidamente se desviaram. Ele assentiu com a cabeça. Se você se sente forte o suficiente, então sim. Mas a ajuda acabou. Nem mesmo Bridget está aqui para ajudá-la. Eu não queria que Bridget me ajudasse. Ela entrou no meu quarto uma vez como um vento gélido e deixou uma corrente de ar em seu rastro. Não olhava diretamente para mim, nem mesmo quando me ajudou a vestir uma camisola antiga, que apertava minha garganta e caía até os tornozelos. Posso fazer isso sozinha, Thomas. Você não vai conseguir lavar o cabelo. Vai puxar os pontos do lado. Eu lavo, disse ele rigidamente, puxando os cobertores e me ajudando a levantar. Você consegue andar? Assenti e ele segurou meu braço enquanto eu me arrastava até o banheiro para o qual me carregara várias vezes nos últimos dias. Minha vontade de urinar, tão ordinária e persistente, era a única coisa que havia me convencido de que não estava sonhando, nem morta. Os dentes primeiro, por favor, eu disse. Thomas colocou uma pequena escova de madeira com cerdas curtas e uma pasta de dente não muito diferente da que eu estava acostumada a usar em cima da pia. As cerdas eram feitas de uma espécie de pelo animal e eram ásperas. Tentei não pensar muito nisso nem no gosto de sabão da pasta. Escovei com cuidado, terminando com o dedo para evitar que sangrasse. Thomas esperou que a água quente saísse pelos canos, embora o pegasse me observando com uma pequena ruga entre as sobrancelhas. Quando terminei, Thomas moveu um banquinho de madeira de altura média para perto da enorme banheira com pés e me acomodou nele. Enrolei a velha camisola de Bridget, que não era meu número, em volta de mim e tentei me inclinar sobre a borda grande da banheira, mas o ângulo me fez gemer de dor. Acho que não consigo me curvar ainda. Fique em pé, segure-se de lado e eu faço o resto. De pé, o ângulo ficava melhor, mas eu estava tonta e fraca, e o peso da minha cabeça estava me causando incômodo. Deixei que ela caísse sobre meu peito
enquanto ele enchia uma jarra de porcelana e jogava água em minha cabeça, seguindo o fluxo morno com mãos firmes. Era maravilhoso, a água quente e o cuidado que ele tinha, mas me senti tão indigna ao tentar evitar que a volumosa camisola molhasse enquanto lutava para permanecer em pé, que comecei a rir. Thomas parou ao meu lado. Estou fazendo alguma coisa errada? Perguntou ele. Não, você está fazendo tudo certo, obrigada. Eu tinha esquecido como era. O quê? A sua risada. Parei de rir imediatamente. Eu era uma impostora e saber disso era desagradável e assustador. O fluxo de água continuou até que minha cabeça ficasse tão pesada com a água que me puxou para o lado. Balancei e Thomas me firmou, torcendo meu cabelo com a mão direita enquanto me segurava com a esquerda. Preciso das duas mãos para lavar seu cabelo. Se eu soltar, você vai cair? Não. Não adianta dizer que não vai cair se você cair. Repreendeu ele. Havia algo em seu sotaque, nas palavras cantadas, que mexia comigo. Não sei se era simplesmente o som da minha infância, de Ewen, mas me confortava. Thomas me soltou devagar, testando a veracidade da minha afirmação. Quando parei de balançar, ele correu para ensaboar o engruvinhado do meu cabelo. Fiz uma careta, mas não de dor. Não podia nem imaginar como ficaria depois de seco. Eu usava produtos caros para evitar que meus cachos ficassem crespos e incontroláveis. Ele foi minucioso, mas gentil, passando o sabão em meu cabelo e enxaguando, os dedos longos em meu couro cabeludo, uma presença constante ao meu lado, e sua gentileza me fez chorar. Cerrei os dentes para lutar contra as lágrimas que pinicavam meus olhos e disse a mim mesma que era ridícula. Devo ter cambaleado de novo, porque Thomas colocou uma toalha sobre meus ombros, torceu o excesso de água do meu cabelo e me colocou no banquinho mais uma vez. Você tem óleo ou tônico para deixar o cabelo macio? Gaguejei, tentando usar os termos corretos. Algo para suavizar os cachos? Thomas ergueu as sobrancelhas e colocou para trás uma mecha de cabelo escura que havia caído em sua testa. Sua camisa estava úmida e as mangas dobradas até os cotovelos. Não tinham se saído muito melhor. Eu me senti como uma criança carente. Esqueça, desculpe, obrigada pela ajuda. Ele apertou os lábios, pensando, e se virou para o armário alto próximo à porta. Minha mãe costumava lavar o cabelo com um ovo bem batido e secava com chá de alecrim. Talvez na próxima vez, pode ser? Ele me olhou com vago esboço de um sorriso. Pegou um pente fino de metal e uma pequena garrafa de vidro no armário. O rótulo amarelo, escrito brilhantina, debaixo do desenho de um homem com o cabelo repartido e penteado para trás, me fez pensar que a garrafa pertencia a ele. Vou usar só um pouquinho. Isso deixa um resíduo gorduroso do qual Bridget reclama. Ela diz que eu deixo manchas nos móveis onde encosto a cabeça. Ele se sentou no vaso sanitário e puxou o banquinho em que eu estava sentada em sua direção, para que eu ficasse entre seus joelhos, de costas para ele. Ouvi-o retirar a tampa do tônico e esfregar as mãos. O cheiro não era desagradável como eu temia. Tinha o cheiro de Thomas. Comece pelas pontas e vá subindo, sugeri suavemente. Sim, senhora. Seu tom era engraçado e eu mordi os lábios, tentando não rir. A intimidade de suas ações não passou despercebida por mim. Eu não conseguia imaginar outro homem de 1920 cuidando de sua mulher desse jeito, e eu não era a sua mulher. Não tem nenhum paciente hoje? Perguntei, assim que ele começou a fazer da forma que sugeri, passando as mãos pelos fios molhados que pendiam nas minhas costas. Hoje é domingo, Anne.
Os O'Toole não trabalham aos domingos e eu não vejo nenhum paciente, a não ser que seja uma emergência. Perdi a missa 2 semanas seguidas. Tenho certeza de que o padre Derby vai passar aqui para perguntar por que e beber o meu uísque. Hoje é domingo, repeti, tentando me lembrar que dia era quando joguei as cinzas de Eowyn no Log Gill. Eu tirei você do lago no domingo passado. Está aqui há 1 semana, explicou ele, juntando meu cabelo nas mãos e cuidadosamente passando o pente por todo o comprimento. Que dia é hoje? Perguntei. Dia 3 de julho. Dia 3 de julho de 1921? Sim, 1921. Fiquei em silêncio e ele continuou examinando cuidadosamente os cachos. Eles vão propor uma trégua, murmurei. Que? Os britânicos vão propor uma trégua com o Daio. Os 2 lados vão concordar em 11 de julho de 1921. A data, diferente de todas as outras, ficou na minha memória, porque 11 de julho era aniversário de Eowyn. E como você sabe disso? Ele não acreditou em mim, claro. Parecia cansado. De Valera vem tentando convencer o primeiro-ministro britânico a aceitar a trégua desde dezembro do ano passado. Eu simplesmente sei. Fechei os olhos me perguntando como iria contar para ele, como o convenceria de quem eu era. Não queria fingir que era outra pessoa, mas se eu não fosse Anne Finnegan Gallagher, ele me deixaria ficar? E se eu não conseguisse ir para casa, para onde eu iria? Pronto, isso deve bastar, disse Thomas, e passou a toalha sobre os fios recém-penteados, enxugando a água e o excesso de óleo. Toquei o cabelo macio, as pontas já começando a enrolar, e agradeci baixinho. Ele se levantou e, com as mãos em volta dos meus braços, ajudou-me a ficar em pé. Vou deixar você agora. Tem um pano e sabão para o banho. Cuidado com as bandagens, estarei por perto. Me chame quando tiver terminado. E, pelo amor de Deus, não desmaie. Ele caminhou em direção à porta, mas hesitou ao girar a maçaneta. Anne? Sim? Me desculpe. O pedido ecoou no ar por alguns segundos antes que ele continuasse. Deixei você para trás em Dublin. Eu procurei, mas deveria ter procurado mais. Sua voz era muito baixa. Seu rosto estava virado, as costas rígidas. Eu já havia lido suas palavras. Seu relato sobre a revolta da Páscoa e sentido sua angústia. Eu podia senti-la agora também e queria que ele desabafasse. Não tem do que se desculpar, respondi com convicção. Você cuidou de Eowyn e de Bridget. Trouxe Declan para casa. Você é um homem bom, Thomas Smith, um homem muito bom. Ele balançou a cabeça resistindo, e quando falou novamente, sua voz estava tensa. Seu nome está na lápide dele. Eu enterrei seu chale ao lado dele, aquele verde que você amava. Foi tudo o que pude encontrar. Eu sei, apaziguei. Você sabe? Ele se virou abruptamente e o pesar que sentia em sua voz ficou estampado em seus olhos. Como você sabe? Eu vi o túmulo em Bali Nagar. O que aconteceu com você, Anne? Pressionou ele, repetindo a pergunta que havia feito muitas vezes. Não posso falar, implorei. Por quê? A pergunta soou como um lamento e eu levantei a voz também. Porque eu não sei como cheguei aqui. Eu estava agarrada à borda da pia. E ele deve ter sentido verdade e desespero em meu rosto. Porque respirou fundo, passando as mãos pelo cabelo, agora despenteado. Tudo bem, sussurrou, me chame quando tiver terminado. E saiu sem dizer mais nada, fechando a porta do banheiro. Eu me lavei com mãos trêmulas e pernas bambas, com mais medo do que jamais senti em toda a minha vida. Eowyn e Bridget voltaram no dia seguinte. Ouvi Eowyn subindo a ampla escadaria e depois descendo,
e ouvi Bridget dizer a ele que eu estava descansando e que não era para me incomodar. Fui ao banheiro 2 vezes sozinha, me movendo com cuidado, mas ganhando confiança. Escovei os dentes e penteei meu cabelo sozinha. Queria me trocar, ver eu em andar, mas não tinha mais nada para vestir, exceto as 2 camisolas emprestadas que usava enquanto convalescia. Eu estava inquieta e fraca e passava os dias olhando a vista das janelas. O quarto em que estava ficava no canto da casa, e eu tinha uma visão clara da entrada por uma janela e uma bela vista do lago pela outra. Quando não estava olhando para as árvores frondosas e o largo cintilante, emoldurado pelos seus galhos, estava esperando Thomas voltar pelaquela pequena estrada arborizada. O homem raramente dormia. Alguém o chamou no domingo à noite. Um bebê estava nascendo. E eu passei a noite sozinha na casa grande, explorando o andar principal. Thomas foi ao meu quarto antes de sair, preocupado que eu não estivesse bem para ficar sozinha. Eu lhe assegurei de que estava bem. Não contei que tinha passado a maior parte da minha vida adulta sozinha e que não precisava de companhia constante. Não explorei por muito tempo. Passar da sala de jantar para a enorme cozinha e além, depois aos quartos, que Thomas claramente usava como escritório e clínica, quase me matou. Cambaleei para a cama, grata por não ter que subir escadas, para chegar ao quarto que me fora dado. Os empregados voltaram na manhã seguinte, e uma jovem com um vestido longo e liso, coberto por um avental branco, o cabelo loiro trançado nas costas, veio com uma bandeja de sopa e pão na hora do jantar. Ela tirou os lençóis e os cobertores da cama enquanto eu dormia, arrumando-a novamente com muita competência. Quando terminou, virou-se com a roupa de cama suja nos braços e os olhos curiosos. "Posso fazer mais alguma coisa pela senhora?" perguntou ela. "Não, obrigada. Por favor, me chame de Anne. Qual é o seu nome?" "Maeve, senhora. Eu comecei hoje. Minhas irmãs mais velhas, Josephine e Eleanor, trabalham na cozinha. Estou aqui para ajudar. Moira, minha outra irmã, na limpeza. Eu trabalho duro." "Maeve O'Toole?" Minha colher bateu ruidosamente na tigela de porcelana. "Isso mesmo, senhora. Meu pai trabalha como capataz para o Dr. Smith. Meus irmãos trabalham lá fora. Nós, meninas, trabalhamos dentro de casa. Somos 10 O'Toole, embora o pequeno Bart seja apenas um bebê. 11 se contar minha bisavó, ainda que ela seja uma Gillis, não uma O'Toole. Ela é tão velha que podemos contá-la 2 vezes." Ela riu. Moramos um pouco mais adiante da estradinha, atrás da casa grande. Encarei a menina. Tinha no máximo 12 anos. E tentei encontrar a idosa em suas feições, não consegui. O tempo a havia transformado tão completamente que não havia nenhuma semelhança óbvia. "É um prazer conhecê-la, Maeve", gaguejei, tentando esconder meu choque. Ela sorriu e abaixou a cabeça, como se eu fosse uma visita da realeza, e saiu do quarto. Ela voltou. Anne voltou. Foi o que Maeve disse. Ela não tinha esquecido. Eu fiz parte da história dela. Eu, não minha bisavó. Anne Finnegan Gallagher não tinha voltado. Eu tinha. – 23 de maio de 1918. Um acordo contra o recrutamento forçado aguardava assinaturas irlandesas nas portas de cada igreja da Irlanda no mês passado. O primeiro-ministro da Inglaterra declarou que os meninos da Grã-Bretanha estão em angústia, lutando em uma frente de 80 quilômetros na França. E os irlandeses não têm queixas reais. Recrutamento forçado para as Forças Armadas Britânicas. É o medo presente em todo o lar irlandês.
Os britânicos começaram um jogo de gato e rato, soltando prisioneiros políticos apenas para capturá-los novamente e prendê-los. Eles também começaram a prender pessoas que participassem de qualquer atividade que promovesse a Irlanda: dança tradicional, aulas de idioma, jogos de hurling e fomentasse o sentimento anti-britânico. Isso só fez a panela ferver. Fui a Dublin em 15 de maio apenas para saber notícias de uma série de invasões que seriam conduzidas em casas de membros proeminentes do Sinn Féin na sexta-feira seguinte. Meu nome não estava na lista, mas Mick estava preocupado. Ele conseguiu a lista com um de seus homens do castelo de Dublin e me avisou para não voltar para casa. Passei a noite no Hotel Vaughan's com Mick e alguns outros, esperando as invasões. De Valera e vários membros do conselho voltaram para a casa, apesar do aviso, e foram apanhados e presos na varredura. Não sei o que poderia levar um sujeito a duvidar de Michael Collins, quando ele manda não ir para casa, mas os britânicos devem ter ficado felizes com os homens que prenderam. Mick estava de volta ao amanhecer, pedalando por toda a cidade em seu terno cinza, bem debaixo do nariz dos homens que não queriam outra coisa a não ser prendê-lo. Consolado pelo fato de meu nome ainda estar limpo, fiz minhas próprias visitas ao castelo de Dublin. O recém-nomeado governador-geral da Irlanda, Lord John French, é um velho amigo do meu padrasto. Mick ficou feliz com a conexão. Encontrei Lord French para tomar um chá em seu escritório, em sua sede no castelo, enquanto ele listava todas as doenças que tinha, o que as pessoas costumavam fazer quando estão conversando com um médico. Prometi a ele que viria vê-lo uma vez por ano, uma vez por mês, com novos tratamentos para sua gota. Ele me prometeu um convite para o baile do governador, que aconteceria no outono. Tentei não fazer nenhuma careta e quase obtive sucesso. Ele também afirmou em tom estridente que sua primeira providência na nova posição seria fazer uma proclamação banindo o Sinn Féin, os voluntários irlandeses, a Liga Gaélica e o Cumann Namban. Assenti contemplando a panela, que em breve seria um caldeirão. Sempre que vou a Dublin, lembro de Anne. Às vezes me pego procurando por ela, como se ela tivesse ficado aqui depois da rebelião, esperando para ser encontrada. A lista de vítimas da revolta da Páscoa foi finalmente publicada no Irish Times do ano passado. O nome de Declan estava lá. O de Anne, não. Havia várias vítimas listadas como não identificadas, mas a essa altura nunca seriam. T.S.